Graça e paz, queridos e queridas, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso INTEB, Instituto Teológico Bereano. Sou o pastor Gerson Alves e vou estar falando para vocês a matéria homilética. Eu quero começar essa nossa videoaula agradecendo a todos os alunos e alunas do INTEB que gentilmente compreendeu os percalços que tivemos terça-feira passada, percalços esses que nos impediram de lecionar a matéria de forma presencial. E aí, então, entramos num consenso de como poderíamos repor a aula de terça-feira. E os alunos, então, chegaram à conclusão que poderíamos gravar a aula e enviá-los para eles, para que eles pudessem, então, ter o conteúdo da primeira aula. Então, hoje, estamos aqui gravando essa videoaula que vai estar servindo como a matéria que seria dada terça-feira passada. E como nós acertamos lá no nosso Zap, nós vamos ministrar essa matéria hoje, que seria ministrada terça-feira passada. As dúvidas que surgirem sobre esta primeira aula, vocês anotem, e na próxima terça-feira, quando nós formos dar a segunda aula sobre homilética, ou sobre a matéria, nós, antes de entrarmos no assunto da segunda aula, nós vamos sanar as dúvidas que possivelmente possam surgir dessa primeira aula. Então, qual é a minha orientação? Que vocês façam o seguinte: vocês assistem essa aula, anotem as suas dúvidas e na próxima terça, antes de começarmos o conteúdo da segunda aula, vamos sanar as dúvidas que possam surgir dessa primeira aula, tá bom? Então, façamos assim, faremos assim, e aí fica melhor para todos nós. Então, vocês assistem essa aula, anotem as suas dúvidas, e na próxima terça-feira, antes de nós entrarmos na nossa segunda aula, nós iremos primeiro sanar essa primeira aula no que tange a dúvida, tá certo? Bem, o nosso assunto em questão é a homilética, tá? A homilética é a arte, ela é considerada a arte de pregar, ou seja, a homilética, ela utiliza os princípios da retórica com a finalidade específica de falar sobre o conteúdo da Bíblia. Então, isso é homilética. Então, homilética é aquela ciência da teologia que vai nos capacitar a pregar. A palavra homilética, ela tem a derivação da homilia. Homilia significa falar. Então, a homilética, ela utiliza princípios da retórica com a finalidade, então, específica de fazer com que possamos falar sobre a Bíblia. Só que, para nós termos uma boa homilética, que já é a parte final de toda interpretação de texto, é necessário que nós caminhemos em outras duas matérias também da teologia, que têm por finalidade nos auxiliar também em interpretação de texto. Que matérias são essas? A exegese e a hermenêutica bíblica. Então, para que nós tenhamos uma boa homilética, para que tenhamos uma boa homilia, para que possamos preparar bem o nosso sermão, necessário que nós também tenhamos uma noção, mesmo que básica, do que seja exegese e hermenêutica, porque essas duas matérias trabalham juntas com a homilética. Na verdade, se nós formos ser bem criteriosos, vamos dizer que a exegese e a hermenêutica servem à homilética, porque a homilética já é a entrega do sermão, tá? A homilética já é o sermão pronto, o sermão dividido em texto, tema, introdução, desenvolvimento e conclusão. Geralmente, um sermão, ele é base de um texto que foi lido, interpretado e agora será transmitido. Então, a homilética é essa parte do sermão que é composto de um tema, de um texto, introdução, desenvolvimento e conclusão. Mas para que eu chegue nesse patamar de texto, tema, introdução, desenvolvimento e conclusão, eu preciso de um texto, eu preciso interpretar um texto. Então, para isso,
para que eu possa interpretar um texto, para que esse texto se transforme em um sermão que será transmitido a uma plateia, eu preciso, então, de técnicas de interpretação. Por isso, eu não posso negligenciar a exegese e a hermenêutica. Então, você adquiriu um curso que se propõe falar de homilética, mas você ganhou, dentro do pacote, mais 2 matérias teológicas que, com certeza, vão te auxiliar na sua construção do seu sermão, tá bom? Então, se prepare aí para que você possa descobrir coisas maravilhosas, fantásticas. É de suma importância que você tenha aí uma Bíblia, um caderno e uma caneta, para que você possa anotar as informações que nós vamos te passar e também as dúvidas que talvez surjam ao longo da nossa caminhada aqui. E aí, quando nós falamos de... Deixa eu, então, compartilhar aqui a tela, para que você tenha acesso ao material visível, para que você possa visualizar o material. Nós já estamos com ele aqui na nossa tela, então nós vamos maximizar para que você possa, então, ter todo o conteúdo. Bem, então, exegese, hermenêutica e homilética bíblica são as chaves que vai nos possibilitar um correto entendimento da palavra de Deus. Uma vez que eu entendo a palavra, eu transmito a palavra de forma correta. Então, como a homilética já é o meu sermão construído dentro de um texto, porque o sermão ele parte do princípio de um texto, seja ele um texto, um versículo, um texto, um capítulo, mas a gênese do sermão, a gênese do estudo é o texto bíblico. Então, para que eu possa, então, passar essa mensagem, primeiro eu preciso entender, interpretar. Então, por isso, eu preciso de exegese, hermenêutica e homilética. E aí eu quero te falar o seguinte, que a Bíblia, nós precisamos ler a Bíblia em 4 dimensões, como diz a professora Carla Damasceno. A professora Carla Damasceno é uma catedrática no hebraico, e ela diz que todo leitor da Bíblia, principalmente aquele que ministra, ele precisa aprender a ler a Bíblia em 4 dimensões. Eu só vou conseguir interpretar a Bíblia se eu conseguir ler a Bíblia em 4 dimensões. E quais são essas 4 dimensões apontadas pela professora Carla Damasceno? Então, a Bíblia ela tem 4 dimensões. A primeira dimensão é o tempo. A Bíblia ela foi escrita num tempo distante do nosso. Então, eu preciso entender o tempo em que a Bíblia foi escrita para que eu possa fazer uma boa interpretação do seu texto. A segunda dimensão que eu preciso entender da Bíblia é a dimensão chamada cultura. A Bíblia ela foi escrita numa cultura oriental. Toda a Bíblia, todo o contexto da Bíblia foi desenvolvido no Oriente Médio. Então, eu não posso ler a Bíblia com o meu pensamento ocidental. Eu não posso ler a Bíblia com a minha lente do mundo ocidental, nem do meu tempo. Eu preciso ler a Bíblia na dimensão do seu tempo e na cultura do seu tempo, na cultura oriental. Essa é a segunda dimensão, apontada pela professora Carla Damasceno. A terceira dimensão que eu preciso ler a Bíblia é a dimensão linguística. Nós vamos falar disso com mais detalhe. Eu preciso entender que a Bíblia ela não foi escrita em português. Ela não foi escrita no meu idioma, né? As línguas originais da Bíblia, ou elas já não existem mais, ou as que existem sofreram mutações, mudanças. Então, eu preciso compreender a semântica, eu preciso compreender a morfologia, eu preciso compreender as regras gramaticais das línguas que foram usadas para escrever a Bíblia. Então, essa é a terceira dimensão. E a quarta dimensão
né, que eu preciso conhecer da Bíblia para que eu possa lê-la de forma correta, é a dimensão que nós chamamos de história. A Bíblia conta uma história de um povo. A Bíblia não conta a história do povo brasileiro, a Bíblia não conta a história do povo europeu, a Bíblia não conta a história do povo asiático, a Bíblia conta a história do povo de Israel. Então, eu preciso conhecer a história. E quando eu falo de história, eu falo de costume, eu falo de hábitos que eram peculiares a este povo, que são os receptadores primários da Bíblia. É sobre a história desse povo que a Bíblia narra. É sobre a história desse povo. E nós precisamos entender que o cristianismo veio desse povo. Os primeiros convertidos ao cristianismo eram judeus. Então, eu preciso conhecer a história desse povo para que eu possa fazer uma boa interpretação. Então, nós temos que ler a Bíblia em 4 dimensões. Grava na sua cabeça. A dimensão temporal, entender o tempo em que a Bíblia foi escrita. A dimensão cultural, entender a cultura que a Bíblia foi escrita. Entender a cultura oriental. Entender a língua, a dimensão chamada linguística. Entender as línguas que a Bíblia foi escrita. E entender a história do povo que a Bíblia se propõe a contar a história deles. Então, por isso que nós temos que falar de exegese e hermenêutica para chegarmos a uma boa homilética, certo? Então, partindo dessa primícia, nós falamos a seguinte coisa. O que é e do que se trata exegese? Então, o que é exegese? E do que se trata exegese? Bem, a exegese é a disciplina que aplica métodos e aplica técnicas que vão nos ajudar a compreender o texto. Nós começamos agora a falar sobre o nosso assunto e já descobrimos que a Bíblia tem 4 dimensões. A Bíblia tem 4 dimensões, uma dimensão temporal, uma dimensão cultural, uma dimensão linguística e uma dimensão histórica. Então, a exegese ela vai nos auxiliar a entender essas dimensões e nos aproximar dessas dimensões. E como ela faz isso, professor? Ela vai nos oferecer métodos e técnicas que vão nos auxiliar a compreender esse texto que foi escrito em um outro tempo, foi escrito por uma outra cultura, foi escrito em outra língua e foi escrito por um outro povo que não é meu. Certo? Então, por isso que nós, antes de falarmos de homilética, temos que falar de exegese e de hermenêutica. Bem, a hermenêutica é um outro assunto, né? A hermenêutica é um outro assunto, tá bom? Do ponto de vista etimológico, a hermenêutica e a exegese são sinônimos, tá? Mas hoje, alguns especialistas, os críticos literários, porque quem trabalha com interpretação de texto é o crítico textual, né? Então, é a crítica textual que vai trabalhar com exegese e com hermenêutica. Então, os críticos textuais hoje, eles costumam fazer a seguinte diferença, que a hermenêutica seria a ciência das normas, que vai nos permitir a descobrir e explicar o verdadeiro sentido do texto, porque o texto foi escrito por um tempo, foi escrito para uma cultura, foi escrito com outra língua e foi escrito para contar a história de um povo, e esse texto, então, ele tem um verdadeiro sentido, que chamamos de sentido primário do texto. O texto, quando foi escrito, ele foi escrito por causa de algo, porque não existe texto sem história. Não existe um texto sem um fato por trás dele. Na verdade, só existe o texto porque o fato existiu. Então, é esse fato que existiu, que provocou a construção daquele texto, que a hermenêutica vai nos mostrar. Enquanto que a exegese é a arte de aplicar essas normas. Então, replicando aqui rapidinho, a hermenêutica, né? A hermenêutica bíblica, ela é a ciência, ela é a técnica que tem por finalidade a interpretações de textos religiosos. Tá? Então, isso é hermenêutica.
a hermenêutica, que é a segunda ciência que vamos estudar no nosso curso de 3 encontros, é a ciência que tem por objetivo a interpretação de textos religiosos. Então, por isso que nós não podemos trabalhar a interpretação de um texto sem essas 2 ciências primeiro. Tá? Eu não posso falar de homilética sem primeiro te ensinar a interpretar o texto que vai construir o seu sermão. Então, primeiro eu preciso te ensinar, mesmo que básico, que você aprenda a olhar para um texto e entender do que o texto está falando, para depois você fazer a sua contextualização. Então, a hermenêutica é isso, é essa ciência que vai nos trazer uma interpretação desse verdadeiro sentido do texto, ou seja, o que é que o texto está falando, qual é a ideia que está por trás desse texto, com qual finalidade o autor desse texto escreveu isso. Depois que eu descubro tudo isso, é que eu parto para colocar no papel em forma de sermão, de estudo, que seria, então, a homilética. Então, perceba a importância disso. Perceba que não basta abrir a Bíblia, ler o texto e, a partir dele, trazer algumas conjecturas. Por quê? Porque, quando eu faço isso, eu corro o risco de caminhar, fazer um caminho oposto do que é exegese. Por quê? O oposto da exegese bíblica, exegese, é a eigegese. Tá? Então, quando eu abro a Bíblia sem me preocupar com a hermenêutica, que é a ciência que tem por objetivo fazer com que eu interprete bem o texto, e sem a exegese, que é a ciência que me faz descobrir o sentido do texto, eu corro o risco de fazer o oposto dela, que é a eigegese. Quando a interpretação do texto pelo pregador é feita exclusivamente baseada em teorias subjetivas, sem nenhum tipo de pesquisa ou análise profunda real do texto, você corre o risco de fazer uma eigegese. Por quê? Enquanto que a exegese é extrair do texto aquilo que o texto realmente diz, a exegese é o texto falando comigo. A exegese é o texto me fornecendo o seu real sentido, a sua real mensagem, para que, a partir dela, eu construa o meu sermão. Enquanto que a exegese é isso, a eigegese é colocar no texto aquilo que o texto não diz. Então, o pregador ele tem que tomar muito cuidado ao se aproximar do texto, se aproximar cheio de pressupostos, se aproximar cheio de preconceitos, ou seja, ideias pré-estabelecidas. Não. Eu preciso me aproximar do texto e permitir que o texto fale comigo, para que o texto traga para mim aquilo que realmente o texto quer dizer. Infelizmente, temos visto muitas exegese por aí. Temos visto muitos pregadores trazendo conceitos que não são bíblicos. E aí se torna heresia, equívocos teológicos, erros teológicos. Por quê? Porque ao invés de eles fazerem uma exegese, permitir que o texto fale com ele e, a partir da informação do texto, ele construir um pensamento, eles fazem, então, uma eigegese. Eles falam o texto, eles forçam o texto a dizer. Né? Eles forçam o texto a dizer. Então, é muito importante termos bem claro essas 2 diferenciações, tá? De exegese, que é tirar do texto, e eigegese, que é colocar no texto. Seguindo a nossa aula de hoje, por que eu preciso fazer exegese? Porque eu não posso colocar tudo na conta do Espírito Santo, fazer minha oração, abrir a Bíblia na hora do culto, ler o texto e falar aquilo que eu achar que eu tenho que falar. Por quê? Bem, vou te explicar por que você não pode fazer isso. Vou te explicar por que você não deve fazer isso. Eu vou te explicar por que você precisa, antes do sermão, antes de apresentar o seu sermão na sua igreja, você precisa tirar horas de estudo. Vou te explicar por quê. Bem, por causa de 3 palavrinhas-chave: cultura,
costume e hábito. Lembra das 4 dimensões? Que a Bíblia possui 4 dimensões: temporal, cultural, linguística e história. Então, por causa disso, eu não posso me esquecer de três palavrinhas importantes: cultura, costume e hábito. O que é a cultura? A cultura é o conjunto das estruturas sociais, religiosas, é o conjunto das manifestações intelectuais, artística. Isso é cultura. Então, a Bíblia ela foi escrita para um povo que tem uma cultura religiosa, tem uma cultura social, tem uma cultura intelectual, tem uma cultura artística que não é a minha. Então, eu não posso explicar aquilo que eu não entendo. Eu não posso interpretar de forma correta aquilo que eu não conheço. Então, eu preciso, primeiro, conhecer a cultura desse povo. Lembra da história? Que a 4ª dimensão da Bíblia é a dimensão histórica. A Bíblia conta a história de um povo cheio de cultura. Então, eu preciso entender a cultura desse povo. Eu preciso entender o costume desse povo, o hábito desse povo, para depois, então, fazer uma boa homilética. Segunda palavrinha que eu preciso entender, por isso eu tenho que fazer exegese: costume. O que são costumes, querido? Costume é a maneira como fazemos determinada coisa. Isso é costume, é a maneira como fazemos determinadas coisas. Aí, voltamos para a 4ª dimensão da Bíblia, as 4 dimensões. Se a Bíblia conta a história de um povo, esse povo tinha uma cultura. Se esse povo tinha uma cultura, esse povo tinha costumes. E a cultura e os costumes desse povo, por trás dessa história, não são o meu costume nem a minha cultura. Então, eu preciso entender, nós não podemos, e aí eu preciso tomar uma aguinha para falar isso com sinceridade, nós não podemos fazer vista grossa quanto a isso, irmãos. Nós não podemos fazer vista grossa contra isso. Eu preciso entender que quando os autores bíblicos estavam debruçados sobre a sua escrivania, com a sua pena e o seu pergaminho na frente escrevendo, eles não tinham noção de que aquele texto iria para outras culturas. Por isso que eles não tiveram a preocupação de trazer explicações sobre cultura, sobre costume, sobre hábitos do seu tempo. Porque eles não tinham a concepção, mas, professor, a Bíblia foi escrita por Deus, foi o próprio Espírito Santo que inspirou aqueles homens, e o Espírito Santo não sabia que ia chegar agora? Sim, o Espírito Santo sabia que a Bíblia iria transpor culturas e fronteiras, mas os homens não. Então, Deus usou homens dentro dos seus contextos culturais. Deus inspirou homens dentro dos seus costumes. Deus inspirou homens dentro dos seus hábitos. Compete a nós fazer com que esse texto chegue até nós. E como eu faço isso? Através da hermenêutica e da exegese. Outra palavrinha importante dentro dessas 4 dimensões da Bíblia são hábitos. O que são hábitos, irmãos? São manias. Hábito é uma ação que se repete com frequência. Hábito é uma ação que se repete com regularidade. Hábito é um comportamento que alguém vai aprendendo e vai repetindo frequentemente. Geralmente, esses hábitos passam de família para família. Então, por que eu preciso fazer exegese? É porque a cultura, o costume e o hábito, tanto do Antigo Testamento, tanto do Novo Testamento, estão distantes da nossa cultura, estão distantes do nosso costume e distantes dos nossos hábitos por milênios. A Bíblia é um livro antigo. A Bíblia é um livro antigo, escrito há milênios de anos atrás, que conta a história de um povo que falava uma outra língua, que tinha uma outra cultura oriental e não ocidental, e há muito tempo atrás. Então, eu preciso de exegese, porque é a exegese e a hermenêutica que vai quebrar aquilo que chamamos de abismos. Existe entre nós e o texto abismos.
devido a tudo isso que eu falei, devido ao tempo, devido à cultura, devido à história, devido à língua, existem abismos. Então, nós não podemos abrir um texto e ignorar que aquele texto não foi escrito para mim. Eu não posso abrir a Bíblia aleatoriamente, ler o que lá está e achar que aquele texto foi escrito, pensado na cultura ocidental, na língua portuguesa, os meus hábitos e os meus costumes. Então, por isso, eu preciso sentar primeiro com um bom arcabouço que vai me auxiliar, com um bom material, com um bom dicionário bíblico, com uma boa concordância, com algumas bíblias de estudo, que vão me auxiliar a fazer essa exegese, essa hermenêutica, para que no domingo a minha homilia, a minha homilética, a apresentação do meu sermão, seja ele textual, seja ele tópico, seja ele expositivo, possa ser dentro de uma interpretação correta que trará para os meus ouvintes edificação. Certo? Espero que você esteja entendendo isso e anotando as possíveis dúvidas. Caminhando, ainda porque exegese, um dos maiores motivos que eu preciso fazer exegese é porque a Bíblia é um livro difícil de entender. A Bíblia é um livro difícil de entender porque ela é um livro antigo. Para que os irmãos tenham uma ideia, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, o chamado Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, foram escritos por Moisés cerca de 1.400 anos antes de Cristo. E eles foram escritos com a mentalidade oriental. Lembra da cultura que eu falei? A segunda dimensão, a dimensão cultural, uma cultura oriental e não ocidental. Já o último livro da Bíblia, que é o livro de Apocalipse, escrito por João na ilha de Patmos, foi escrito lá por volta do ano 90 a 98 depois de Cristo, já com uma mentalidade greco-romana. Então, eu tenho duas culturas. Eu tenho uma cultura ocidental e eu tenho uma cultura greco-romana. Então, por isso que a Bíblia se torna um livro difícil de se entender. E eu preciso, então, quebrar esses abismos. Eu preciso, então, quebrar essas dificuldades. A Bíblia ela foi escrita em línguas que hoje, ou essas línguas não existem mais, como é o caso do aramaico. Nós não temos mais nenhuma nação do mundo falando aramaico, não temos mais. Nenhuma nação do mundo falando aramaico. Não temos hoje nenhuma nação falando aramaico. No tempo em que foi feito aquele filme Paixão de Cristo, do Mel Gibson, aquele filme foi falado todo em aramaico, porque naquela época havia apenas uma família de 6 pessoas que falavam aramaico. Mas o aramaico é uma língua inexistente. Ainda falando da terceira dimensão, que é a linguística, outros idiomas que a Bíblia foi escrito foi o hebraico e o grego. Só que o hebraico e o grego, eles sofreram mutações. Tanto é que nós estudamos o Antigo Testamento, ou melhor, o Novo Testamento foi escrito em grego koiné. Hoje nós temos o grego clássico, né? E o hebraico foi escrito pelo hebraico palatiano, o hebraico antigo. Então, o fato linguístico dificulta enormemente uma tradução. Por quê? Porque nós não encontramos, muitas vezes, palavras adequadas no português que realmente expressam a mensagem do texto. Tais fatos nos revelam a necessidade de transpormos alguns abismos. Então, só vou conseguir transpor esses abismos entre nós e o texto, e só vou conseguir ler a Bíblia nas 4 dimensões, temporal, cultural, linguística e histórica, quando eu transpor esses abismos. Tá? Por isso que eu preciso. E aí, quando eu transponho esses abismos e entendo a mensagem do texto, aí sim eu construo a homilética.
O que eu quero que você entenda nessa aula, ou nesses encontros que vamos ter, que a homilética, ela se serve da exegese, porque a exegese quebra os abismos. E ela se apropria da hermenêutica, porque a hermenêutica me dá técnicas de interpretação. Eu só posso apresentar um sermão depois que eu entender a mensagem do texto que eu estou usando para fazer aquele sermão. Professor, mas o meu sermão é tópico, ou seja, vou falar, é temático, tá? O meu sermão é temático. Eu vou usar um tema. Tudo bem. Nós vamos falar sobre isso na aula de homilética. Mas mesmo que eu use um tema, falo lá de amor, falo lá de fé, eu preciso entender os versículos que eu vou usar para embasar aquele tema. Porque nem sempre a mesma palavra tem o mesmo significado. Depende de todo o contexto do texto. Exemplo, a palavra graça, né? Às vezes você vai encontrar a palavra graça num texto que tem a ver com favor. Mas, às vezes, a mesma palavra graça vai ter a ver com fé. Com crença. Depende de todo o contexto em que ela está inserido. Então, eu preciso transpor esses abismos. E quais são esses abismos que há entre eu e o texto, que somente a exegese e a hermenêutica vão me auxiliar a quebrar esses abismos e farão com que eu tenha uma boa homilética. Primeiro abismo é o abismo temporal, nós já falamos isso, que é a primeira dimensão da Bíblia. Eu preciso ler a Bíblia na dimensão temporal. Eu preciso entender que tudo que está relacionado na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, todos aqueles versículos, todas aquelas histórias aconteceram em uma época muito distante da nossa. Eu preciso entender que aquele texto que eu estou lendo, exemplo, se você puder aí abrir a sua Bíblia, vamos pegar qualquer texto aqui, qualquer texto, vamos pegar um texto mais novo do Novo Testamento, tá bom? Vamos pegar um texto mais novo, um texto do Novo Testamento, qualquer um texto. Só para você entender, qualquer texto. Vamos pegar aqui Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 25, que é aquele texto sobre as solicitudes da vida. Né? Jesus está falando sobre as solicitudes da vida. Na verdade, esse texto ele faz parte de um compêndio, né, que é o chamado Sermão do Monte. Sermão do Monte, o maior sermão de Jesus, o sermão mais extenso, que começa no capítulo 5 e vai até o capítulo 7 de Mateus. Então, o capítulo 6 de Mateus, versículo 25, quando Jesus começa a falar sobre a solicitude da vida, né? Ele começa a dizer para que os discípulos não fiquem ansiosos por coisa alguma. Ele fala sobre a ave do céu, sobre a erva do campo. E esse texto só está aqui porque há uma história aqui por trás. Então, antes de eu interpretar esse texto, que está distante de mim há 2000 anos, ocorreu um fato há 2000 anos atrás que provocou esse discurso de Jesus. Chamamos isso de abismo temporal. Então, esse fato que está acontecendo aqui, que faz parte do Sermão do Monte, ele ocorreu em uma época muito distante da nossa, há 2000 anos atrás. Então, quando Jesus começa a falar sobre não se preocupe com o que você vai comer, com aquilo que você vai beber, não se preocupe com o corpo, porque as vestes, isso aqui aconteceu há muito tempo. Então, eu preciso entender esse tempo, eu preciso olhar esse tempo, me aproximar disso, para que eu possa, então, contextualizá-lo, abismo temporal. Aí você pode estar conjecturando aí na sua mente, professor, isso é muito difícil. Professor, como é que eu vou conseguir ter essa concepção? Amado, louvado seja Deus que homens e mulheres da chamada crítica textual gastaram vidas e mais vidas e mais vidas estudando e trouxeram tudo isso para nós. Nós já temos materiais riquíssimos que já trabalham esse contexto, esse abismo temporal.
Já temos pessoas que dedicaram anos de academia, anos de estudo, para quebrar esse abismo temporal. Na verdade, todos esses abismos nós iremos apresentar para você. O que nós precisamos é apenas termos material certo, estudarmos o tempo certo, para que possamos, então, ter uma boa homilética. O segundo abismo é o abismo geográfico. Por quê? Não podemos subestimar a influência exercida pelo clima, pelo terreno, sobre a atitude de um povo e sobre o modo de vida desse povo, incluindo a sua região. A Bíblia, ela cita ela nos traz algumas informações geográficas que nós não entendemos. Exemplo, o que seria o Vale de Baca, dito nos Salmos, né? Vale de Baca. O que seria isso, o Vale de Baca? Né? Vale de Baca, você encontra isso nos Salmos, né? O Salmo 88, né? Na verdade, o que seria isso? O Salmo 84, né? Salmo 84 fala sobre o Vale de Baca, né? Então, o Vale de Baca é um lugar de tristeza, um lugar árido, mas é um termo, é uma informação geográfica, né? Outra informação geográfica, o Val de Jaboque, né? Val de Jaboque. O que seria isso? O Val de Jaboque, né? É uma informação geográfica, né? A palavra Jaboque significa local raso do rio, né? Então, o Val de Jaboque. Então, o Jacó, quando está vindo para encontrar com Esaú, ele passa o Val de Jaboque. São informações geográficas que a Bíblia vai nos mostrando que são abismos, porque é uma geografia de um outro povo, uma geografia de um outro país, que eu preciso entender, para que eu possa, então, trazer uma boa contextualização. Então, são abismos geográficos. Dei dois exemplos para você. Eu falei sobre o Vale de Baca, falei sobre os Val de Jaboque, mas tem tantos outros. Tem tantos outros, né? Quando a Bíblia fala sobre o chamado Rio de Tiberíades, né? O Rio de Tiberíades, e muitos não sabem que é o mesmo rio, mesmo Mar da Galileia. Muitos não sabem disso, que é o Mar da Galileia, né? Que é o mesmo rio. O Mar da Galileia é o mesmo rio Tiberíades, é o mesmo lago de Genezaré. Então, são abismos geográficos que nós precisamos interromper, passar, para que possamos fazer uma boa homilética. Além do abismo temporal, entre nós o texto que foi escrito há muito tempo atrás, além do abismo geográfico, a geografia que o texto me apresenta, nem sempre vai bater com a geografia que eu tenho, mas eu ainda tenho o abismo cultural. Expressões e comportamentos que a Bíblia narra que são tipicamente do povo judeu. A Bíblia foi escrita para o povo judeu. A Bíblia foi escrita contando a história dos israelitas. Então, existem expressões e comportamentos que a Bíblia nos narra tipicamente deles. Exemplo, marcos antigos, de Provérbios 22, 28. Porção dobrada, de 2 Reis 2:9. Limpar a eira, Mateus 3:12. Regar os pés, Lucas 7:35 e 38, e etc. São comportamentos que nós não entendemos, são expressões que nós não fazem parte da nossa cultura, e se eu não entender do que o texto fala, eu corro o risco de trazer uma interpretação descentralizada da mensagem do texto. Então, eu preciso entender isso. Aí, por isso nós temos Bíblias
que facilitam essa questão linguística e cultural e já transmitem, ela já translitera, né? Ela já translitera para a nossa língua, dentro do nosso idioma. Está transliterada para a nossa... Deixa eu abrir aqui a janela, está um calor absurdo aqui. Então, já translitera para a nossa língua. Então, outra dica que eu te dou, tenha várias Bíblias de várias traduções. NVI, King James, isso é importante, tá bom? Porque para que você possa ler em várias versões, e hoje você tem a facilidade de baixar isso em celular, em tablet, para que você, ao construir o seu sermão, você tenha várias versões da Bíblia, para que você possa trazer mais clareza sobre alguns temas. Outro abismo importantíssimo é o abismo linguístico. Já falamos dele hoje. A Bíblia foi escrita originalmente na língua hebraica, aramaica e grega. O Antigo Testamento escrito quase que na totalidade em hebraico, algumas porções em aramaico, e o Novo Testamento escrito na sua totalidade em grego koiné. Os manuscritos originais, nós não temos. O que nós dispomos são cópias desses originais. E, além disso, nós temos expressões idiomáticas e construções dos idiomas bíblicos que diferem, às vezes, em grande escala daquelas com as quais estamos familiarizados hoje, na atualidade. E certa familiaridade com essas coisas é necessária para a correta interpretação dos textos bíblicos. Exemplo, eu sempre dou esse exemplo aqui de Isaías 6:3. Quando Isaías vai para o templo, na ocasião em que o rei Ezequias morre, e ele lá tem uma visão do trono de Deus, ele vê serafins voando, declarando santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Muitos pregadores dizem que essa forma de repetir a palavra santo 3 vezes pelos serafins é uma alusão à Trindade. Embora seja bonita essa construção, não é verdade. Certo? Embora seja bonita essa construção de que a repetição pelos serafins, santo, santo, santo 3 vezes, seria uma alusão à Trindade. Embora seja bonita, não é o que o texto diz. Na verdade, os serafins declaram santo, santo, santo 3 vezes, porque no hebraico, que foi escrito o Antigo Testamento, nós não temos o superlativo absoluto santíssimo. Não temos. Então, por isso, para expressar a santidade de Deus, os serafins, o autor Isaías, repete 3 vezes santo. 3 vezes santos. Certo? Por isso que é 3 vezes. Então, já vi pregadores dizendo, não, 3 vezes santo é uma alusão à Trindade. Embora seja uma bonita explicação, mas não é o que o texto diz. Então, há uma língua por trás ali que eu preciso compreender o que aquilo quer dizer na língua em que foi originalmente escrito. Tudo isso que nós estamos falando, irmãos, faz parte da homilética, porque tudo isso vai ser levado para a homilética. Tá? Essas interpretações, essas informações, esse descortinar do texto me facilita na construção do meu sermão. Essa clareza que o texto me apresenta, que a homilética, que a exegese e a hermenêutica me apresenta, vai facilitar na construção da minha homilia. Porque quando eu chego na homilia, eu já passei por tudo isso. Por isso que o sermão de domingo à noite não pode nascer no sábado à tarde. Não dá tempo de você construir tudo isso. Por isso que o sermão de quarta à noite não pode nascer quarta de tarde, porque não dá tempo de fazer tudo isso. Além de tudo isso que nós estamos falando, que é o quesito estudar, ainda tem o quesito espiritualidade. Você tem que orar, buscar de Deus.
Senhor, o que o Senhor quer falar para a igreja? Senhor, o que o Senhor quer explicar para a igreja? Deus comunica no seu coração o assunto que ele quer tratar. E aí você vai trabalhar o texto dentro do assunto que Deus quer tratar com a igreja. Então, não pode ser algo feito displicentemente, de forma medíocre, tá bom? Porque nós temos todo esse caminho a percorrer até chegarmos no domingo, até chegarmos na plateia, até chegarmos no momento de falarmos na homilia. Seguindo ainda dentro dos nossos abismos, estamos tratando de exegese. Então, exegese, o que é exegese? Então, exegese é a ciência, né? Exegese é a ciência que vai me ajudar na interpretação de texto. Então, o que é exegese? Então, a exegese é o estudo da interpretação gramatical sistemática das Escrituras Sagradas. E eu preciso da exegese porque somente a exegese vai me ajudar a entender todo o texto que eu estou lendo. Então, isso é exegese. Tá? Então, a exegese é essa análise de interpretação, a exegese é essa explicação detalhada e cuidadosa de um texto. Tá? Então, isso é exegese. Isso é exegese. Então, para eu chegar na minha homilia, eu preciso caminhar tudo isso que nós estamos falando aqui. Pode parecer um bicho de sete cabeças? Pode. Dá trabalho? Dá. Ninguém disse que é fácil. É por isso que a Bíblia vai dizer examinai as Escrituras. A Bíblia não vai dizer leia a Escritura, ele vai dizer examinai. Quando Jesus diz que eu preciso examinar ou meditar, que são as duas palavras recorrentes no que tange a observação da palavra, meditar e examinar, tem conotação de algo mais profundo, por causa das dimensões que a Bíblia possui, temporal, cultural, linguística e história. Da nossa aula, outro abismo é o abismo causado pelas versões e traduções bíblicas. Aquilo que vem para nos auxiliar, às vezes nos atrapalha. Por quê? Porque na tradução, temos o ato de transpor uma composição literária de uma língua para uma outra. Isso é uma tradução. É quando eu pego um texto no nosso caso, hebraico ou grego, e vou transliterar para o português. Isso é tradução. Tá? É quando eu pego a língua no original, o texto no original, e transponho, translitero para a língua que eu vou ler, no caso, o português. Durante esse processo de transliteração, de tradução, o sentido original do texto corre o risco de ser alterado ou até mesmo perdido. Por isso, a necessidade de fazer ajustes literários. Tá? Então, você pode... por isso que, de tempo em tempo, a Sociedade Bíblica do Brasil lança uma nova Bíblia. Ela não contextualiza a mensagem, ela contextualiza o texto. Quando falamos de revisão da Bíblia, não falamos de uma revisão da mensagem. A mensagem, ela é imexível, ela é infalível, mas é necessário, às vezes, revisar o texto. Tá? Por isso que você sempre tem a Sociedade Bíblica do Brasil relançando, revisando novas Bíblias. Por quê? Porque isso pode facilitar na interpretação de texto, quando ela revisa um texto e ela pega uma frase, ou ela pega uma palavra e traz uma clareza melhor para o idioma na qual está sendo traduzido. Bom, então, por isso que é necessária a revisão do texto, não da mensagem. Nós não estamos falando aqui, como alguns pastores têm defendido, que a Bíblia é obsoleta e que ela precisa de ser revisada. A Bíblia é infalível e inerrante. A sua mensagem, ela serviu para o passado, serve para hoje, serve para o futuro. Mas, de vez em quando, é necessária a revisão de textos. Isto é,
o efeito de rever, através de um novo exame, o texto que foi traduzido, tá? Com o objetivo de corrigir erro de tradução, ou introduzir emendas ou substituições que vão visar a integralidade e a contextualização do mesmo texto. Tá bom? Eu coloquei aqui algumas referências para que você possa depois ler em casa. Então, mas há um abismo. E aí, você tem que... Por isso que nós vamos falar sobre isso, sobre como se dá, quais são os textos que geralmente são traduzidos, tá? Então, isso é importante. Por isso que é bom que o pregador, que o professor, ele tenha em casa várias Bíblias, várias traduções da Bíblia. Ou baixa aí no seu celular, no seu tablet, tá? Você pode baixar várias Bíblias com várias traduções, para que quando você for fazer a sua exegese, a sua hermenêutica, você tenha várias traduções ali, para que você possa ler o mesmo texto em várias traduções. Seguindo, vamos ver um pouquinho sobre esses abismos causados pelas versões e traduções bíblicas. Bem, existem duas coisas que estão atrás das traduções. Basicamente, temos dois textos gregos, tá? Vou falar do grego porque a Bíblia foi traduzida para o grego, toda a Bíblia foi traduzida para o grego, porque você tem a Septuaginta, que é a primeira tradução da Bíblia, né, feita pelo Alexandre o Grande, a Septuaginta. Você tem a Septuaginta, que é o texto a tradução do hebraico para o grego, e aí você depois tem a Vulgata Latina, que é a tradução do grego para o latim. Então, vamos trabalhar com o texto grego. Você tem, basicamente, dois textos gregos, tá? Da onde oriunda toda a Bíblia. O texto crítico, que é baseado em 3 ou 4 textos mais antigos, que são datados ali do século II, III e IV, e você tem um texto majoritário, que é baseado na grande maioria dos documentos antigos, que datam do século 8, 9 e 10. A pergunta é a seguinte: o que está mais próximo do original? O mais antigo ou a maioria dos manuscritos? Quase todas as traduções da SBB, Sociedade Bíblica do Brasil, são baseadas nos textos críticos, ou seja, nos textos mais antigos. Então, a maioria das Bíblias que a Sociedade Bíblica do Brasil ela lança, ela usa o texto crítico, ou seja, os textos do século II, século III e século IV. Então, a Almeida atualizada, a NVI e a Bíblia na linguagem de hoje, elas são traduzidas a partir dos textos mais antigos. No texto majoritário, nós temos a Almeida Corrigida, a Almeida Fiel e a Sociedade Trinitariana. Então, você tem esses dois textos. A maioria das Bíblias da Sociedade Bíblica do Brasil, ela usa o texto crítico. O texto crítico são os textos mais antigos. Se são mais antigos, estão mais próximos do original. Quanto mais antigo for o texto, mais próximo dos originais eles são. Quanto mais novo for o texto, mais distante do original eles são. Então, você tem toda a Bíblia fechada no século I, da era cristã. Então, o século II, século III, século IV estão bem próximos do século I. Já o século VIII, IX e X estão mais distantes. Então, quanto mais antigo for o texto, mais próximo do original ele é. Quanto mais novo for o texto, mais longe do original ele é. Então, a Sociedade Bíblica do Brasil, ela usa os textos críticos, que são os textos mais antigos. Então, a Bíblia, Almeida, toda a Bíblia que for Almeida atualizada, ela usa o texto crítico. A NVI, ela usa o texto bíblico. Bíblia na linguagem de hoje usa o texto bíblico. Já a Almeida Corrigida, a Almeida Fiel e a Sociedade Trinitariana usam os textos majoritários, que são os textos mais novos. Tá bom? Seguindo aqui, para que você entenda mais ou menos isso. Bem, no final, a diferença entre eles é mínima, entre o texto crítico e o texto majoritário. No final, a diferença é mínima. Eles vão divergir
em questões que não afetam a teologia bíblica. Ou seja, a Wilson Parotsky, que é o maior crítico textual da Bíblia da América Latina, ele vai dizer que, quando nós comparamos esses dois textos, o texto crítico, que são os textos mais próximos do original, porque são mais antigos, ou os textos majoritários, que são mais novos, por isso são mais distantes do original, quando nós comparamos com ele, nós vemos que há algumas diferenças entre eles, mas essas diferenças não chegam a 1%. Então, não compromete a teologia bíblica. Então, quais são as diferenças que nós temos entre o texto crítico, textos mais antigos, porém mais próximos do original, e textos majoritários, textos mais novos, porém mais distantes do original? O final de Marcos 16. Nos textos mais antigos, século II, século III, século IV, o final, a última parte, abra sua Bíblia aí, a última parte de Marcos 16 nós não temos. Tá? Então, abra sua Bíblia aí. Marcos 16. Nos textos mais antigos, textos que são do século II, século III e século IV, que são do texto, são os textos majoritários, os textos mais próximos dos originais, Marcos, ele termina no capítulo 16, no versículo de número 12. Termina no versículo 13. Pronto. Do versículo 14 até o versículo de número 20, esse texto só aparece nos textos majoritários, ou seja, nos textos mais novos. No texto crítico, Marcos termina no versículo 13, 16, 13. Nos textos majoritários, Marcos termina ele termina no versículo de número 20. A outra diferença é o trecho da mulher adúltera, de João capítulo 8. Nos textos mais antigos, ou seja, nos textos críticos, século II, século III e século IV, não existe o relato da mulher adúltera. No texto mais antigos, abra sua Bíblia aí, em João, capítulo de número 8, o texto da mulher adúltera não contém nos textos mais antigos. Esses textos, do capítulo 8 de João, foi acrescido depois. Então, ele só aparece nos textos mais novos, séculos 8, século 9 e século 10. E a outra diferença é a chamada comunuaneus, que é João capítulo 5, João capítulo 5, versículo 7, aquele versículo que diz que 3 são os que dão testemunho no céu, que é uma prova da Trindade. João, 1 João capítulo 5, versículo 7, nos textos mais antigos não existem essa parte. Somente nos textos mais novos. Aí você pode perguntar, mas, professor, isso não seria uma falha? Não. Nenhum desses textos, se tirados, vão afetar a nossa teologia bíblica. Por quê? Porque existem outros versículos na Bíblia que provam a Trindade. O texto da mulher adúltera não prova nada que não tenha em outros lugares. E o final de Marcos, que manda pregar o evangelho a toda a criatura, e vai ter sinais e prodígios, você encontra isso no livro de Atos. Então, nenhuma dessas diferenças afeta a teologia bíblica como um todo. Tá? Depois nós podemos falar como esses textos foram acrescidos. Tá bom? Geralmente, esses textos foram acrescidos por copistas. Tá? Os copistas, analisando um texto ou outro, foram acrescentando. Geralmente, esses acréscimos são feitos por copistas. Mas isso não afeta a veracidade do texto e da mensagem sagrada, porque mesmo que esses textos não existissem, não há nada na Bíblia que não comprove o que esses textos já falam. Caminhando para o final da nossa aula hoje, vamos trabalhar isso aqui, as traduções. Existem 2 sistemas de traduções. Existe a equivalência formal. O que é a equivalência formal? Bem, é um sistema em que você transmite palavra por palavra
Você olha a palavra no hebraico ou no grego, línguas originais da Bíblia, e vê qual seria a equivalência daquela palavra no português, dando sentido de acordo com esse relacionamento de palavra por palavra. Exemplo, amai-vos uns aos outros com entranháveis afeto. O copista foi lá e viu a palavra esplagna. A palavra esplagna no grego significa tripa. Só que a equivalência formal, ela não tem preocupação se a palavra vai ter efeito ou não, vai fazer sentido ou não na língua em que ela vai ser traduzida. Por quê? Quando você lê esse versículo no grego, está dizendo assim, amai-vos uns aos outros com amor das tripas. Porque dentro da cultura greco-romana, o ventre era o centro das emoções. Porque eles diziam o seguinte, quando eu fico nervoso, dá frio na barriga. Quando eu fico ansioso, dá frio na barriga. Quando eu fico com raiva, dá frio na barriga. Então, é o meu ventre que é o centro das emoções. Só que a equivalência formal, ela não pergunta se esse texto vai fazer sentido na língua em que foi falado. Não há sentido nenhum nós falarmos amar, que devo amar o meu irmão com o amor das tripas. Não. O mais certo seria amar-vos uns aos outros cordialmente do coração. Palavra córdia, coração. Mas a equivalência formal, ela não pergunta se aquela palavra vai fazer sentido ou não. O outro sistema de tradução que nós temos é a equivalência dinâmica. Nesse método de tradução, consiste em, primeiro, interpretar a palavra no original. Então, primeiro, eu interpreto a palavra no original e pergunto qual seria a palavra equivalente na língua em que eu vou traduzi-la. Então, na equivalência formal, eu não traduzo o sentido. Eu não traduzo palavra, eu traduzo o sentido. Na equivalência formal, é palavra por palavra. Espragna, tripa, tripa. Mesmo que não faça sentido aqui. Porque entranháveis é de entranhas, é de tripa. Então, mesmo que eu não faça sentido aqui, eu vou traduzir. Mas na equivalência dinâmica, eu traduzo não a palavra, mas o sentido. Então, se o sentido fala de amor, eu preciso amar uns aos outros, então o sentido é amor, eu não vou usar a palavra esplagna, porque não tem sentido no português dizer que alguém tem que amar um ao outro com amor de tripa. Então, eu vou traduzir o sentido. Qual é o sentido do texto? É o amor. Então, eu traduzo amai-vos uns aos outros cordialmente, de coração. Então, você tem os dois sentidos, tá? Essas duas formas de tradução. Palavra por palavra, que é a equivalência formal, e você tem a equivalência dinâmica, que você não traduz a palavra, mas o sentido que a palavra tem na língua em que ela vai ser traduzida. E aí, quando nós trabalhamos isso, você tem as Bíblias. Então, como ficariam as Bíblias hoje no Brasil? Bem, as Bíblias de equivalência formal, palavra por palavra, não importa se a palavra faz sentido ou não, Almeida corrigida e Almeida atualizada. Essas duas formas de Bíblia, elas traduzem palavra por palavra, porque elas usam a equivalência formal. Já a NVI, a BLH e a mensagem, elas usam a equivalência dinâmica. Elas não traduzem palavra por palavra, ela traduz o sentido. Ela pergunta primeiro para a língua em que ela vai ser traduzida. Essa palavra faz sentido nessa língua? Não faz. Então, ao invés de traduzir a palavra, eu traduzo o sentido. Bem, aí vai aqui uma observação particular. Eu prefiro, para fazer exegese, as melhores são a NVI e a Almeida atualizada, tá bom? São as melhores. Bem, vamos parar por aqui. Eu vou interromper o compartilhamento. Vou parar por aqui. Na semana que vem,